estudando sobre a palavra de Deus e vendo coisas, nós sempre estamos ministrando e ouvindo dos ministros a quem Deus tem levantado nesse lugar, palavras poderosas, palavras que tem. Agora, quinta-feira, foi Isaac. Foi muito bom, está no YouTube, quem não pôde estar aqui, eu assisti, e foi poderoso. E graças a Deus, nós temos tido boas palavras, palavras que libertam, palavras que mudam as nossas vidas. Graças a Deus, né? E pensando nisso, existem algumas coisas, Jussiana agora há pouco falando sobre oferta, e sempre sobre tudo aquilo que nós estamos ministrando, existem nuances de coisas que são muito importantes. Se nós prestarmos bastante atenção nas entrelinhas de muitas palavras, a palavra inteira, do começo ao fim, ela é um verdadeiro tesouro. Mas existem coisas que nós podemos parar para refletirmos um pouco mais. No livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, nós falamos muitas vezes sobre esse versículo. Nós citamos o 1, o 2 e o 3. Eu acredito que muitos aqui já devem ter esses versículos decorados, né? E eu amo esses versículos, né? Mas existem coisas que nós precisamos parar para meditarmos sobre aquilo que se encontra dentro de versículos. Dentro das entrelinhas de um pequeno versículo, existe algo muito poderoso. Então, no versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século. A Bíblia está pedindo que nós não venhamos nos conformar com este século ou com este mundo, né? Mas transformai-vos. Aí você diz: mas eu já ouvi essa palavra, transformai-vos, pela renovação da vossa mente. Eu venho nessa igreja e tantas vezes eu já ouvi sobre isso, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E pensando sobre isso, talvez você pense: mas a gente já ouviu tanto sobre isso. Renovação da mente, renovai-vos. Nós precisamos renovar, nós precisamos conhecer a palavra. E parando um pouco dentro das entrelinhas desse versículo, a gente se depara com algo que não pode ser dispensado, que é estarmos renovando a nossa mente. Aí você diz: mas eu já tenho ouvido tantas e tantas vezes a palavra de Deus, eu tenho renovado a minha mente. Mas no que diz respeito a renovar a nossa mente, salvar a nossa alma, nós vamos ver algumas coisas que eu acredito que vai ser muito bom para todos nós, e vai trazer ensino sobre algumas coisas que talvez você já tenha visto, outras coisas seja a primeira vez para aquelas pessoas que estão nos visitando. Com certeza algumas coisas a maioria dos irmãos já ouviram, mas que nós precisamos estar trazendo à memória, irmãos, para que a segurança que é nos dada através do conhecimento da palavra de Deus, ela venha estar muito presente na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, uma das coisas que eu quero trazer como destaque nessa noite, em relação àquilo que nós vamos ver, nós vamos falar um pouco, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, eu sei que eu sempre posso contar com ele, sobre o reino dos sentidos. Então, quando a Bíblia diz que nós precisamos renovar a nossa mente, lá mais adiante nós vamos ver um pouco, que tem versículos da palavra de Deus, diz que nós precisamos fazer com que, através do aprendizado da palavra de Deus, a nossa alma, gradativamente, ou dependendo da velocidade que você esteja estudando, que você esteja buscando, que você tenha uma dedicação importante sobre o aprendizado, vai ser mais rápido. Então, tudo isso vai depender de como você se intensifica no aprendizado. No que diz respeito ao reino dos sentidos, enquanto o diabo, eu coloquei aqui algo, eu vou trazer uma explicação daqui a pouquinho sobre isso, mas diz que enquanto o diabo puder manter pessoas no reino dos sentidos, onde ele é o Deus,
nós estaremos olhando para as circunstâncias e Ele estará derrotando os filhos de Deus o tempo todo. O que é o reino dos sentidos? Irmãos, o reino dos sentidos é: antes nós não conhecíamos, antes de aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador, antes de ter acontecido nas nossas vidas o que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, quero só parafrasear um pouco, que diz que nós fomos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós aceitamos a Cristo e nós fomos transportados. E antes de recebermos a Cristo como Senhor e Salvador, existe o reino dos sentidos aqui neste mundo, que ele é muito ativo. A Bíblia diz que mesmo após aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, o pecado, nós recebemos uma natureza nova. Amém? A natureza de Deus em nós. O nosso espírito está perfeito, graças a Deus. Amém? Então, nesses dois aspectos, nós recebemos a natureza de Deus. A palavra de Deus diz que hoje nós não somos mais a velha criatura, que nós somos uma nova criatura. Amém? Todos sabem e conhecem, quase todos, eu acredito, a maioria, conhece esse versículo. A palavra de Deus também diz lá em Romanos, no capítulo 8, verso 37, a palavra se refere a nós, os filhos de Deus, como mais que vencedores. Amém? Então diz, olha, os filhos de Deus, todos nós somos mais que vencedores. E nós temos essa certeza, e graças a Deus fomos transportados do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Colossenses 1,13 diz que ele nos libertou das trevas para o reino do Filho do seu amor. E em Efésios 5,8 diz, porque no passado vocês eram trevas. Você pode dizer, no passado. Glória a Deus. No passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Aí diz, porém, portanto, todavia, no entanto, vivam como filhos da luz. Amém, irmãos? Esse foi o maior resgate e esse é o maior resgate da história humana. É sermos resgatados de um reino que ele é invisível, mas que ele é real. E que nesse reino, aonde nós estávamos antes, que a Bíblia se refere a esse reino como um reino de trevas, nesse reino existe um Deus. E esse Deus, ele não é bom. A Bíblia deixa muito claro que o Deus que existe no reino dos sentidos, ele é um ser mau e que ele não gosta de ser humano algum. Eu acho que ele não gosta nem dele mesmo. E esse ser, ele, quando nós recebemos a Cristo e fomos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz, ele não se contentou e ele nunca estará satisfeito por estarmos em Cristo. Mas a Bíblia diz que, independente do que ele pense sobre nós, do que ele diga, do que ele faça, a Bíblia diz que Cristo já venceu o diabo. Então, ele já é um inimigo completamente derrotado. Não é verdade? Completamente sobre nossas vidas, sobre sua família, sobre tudo aquilo que você conquistou, sobre tudo o que é seu, ele não tem acesso. Você pode dizer, eu sou mais que vencedor. Então, no que diz respeito ao reino dos sentidos, nós vimos agora que nós fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Aí a Bíblia diz, olha, hoje como filhos da luz, como filhos de Deus, vivam, oh glória, vivam como filhos da luz. Amém, irmãos? No reino dos sentidos, que é o reino no qual o diabo ele encontra acesso também na vida daqueles que já têm a Cristo como Senhor e Salvador. É tanto que hoje em dia, tanto dentro das igrejas como fora das igrejas, existe um índice de ansiedade, existe um índice de depressão muito alto. E a gente vê que a estatística ela só aumenta nesse aspecto.
Mas por quê? Hoje nós estamos em Cristo, graças a Deus. Mas o reino dos sentidos, o Deus que habita nesse ambiente tão confuso, tão cheio de barulho, ele nem desiste dos incrédulos e ele também não desiste dos cristãos. E por essa razão, no reino dos sentidos, nós nos deparamos com cristãos que nasceram de novo em Cristo Jesus, que sabemos que somos mais que vencedores, mas cristãos que ainda não estão praticando o que se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 2. Que nós recebemos a Cristo, irmãos, mas uma das coisas, só abrindo uma aspa aqui para trazer uma observação, você faz parte de uma igreja que vai sempre incentivá-lo a estudar. Nós nunca estaremos nesse púlpito dizendo, não, leia pouco. Não, aqui é a livraria. Ali tem livros espetaculares que você pode ser abençoado, você pode receber algo poderoso no seu conhecimento, na sua mente, coisas serão destravadas através do conhecimento. Por que nós sempre estaremos falando isso? Futuramente nós teremos o rema aqui em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Por que nós estamos sempre batendo nessa tecla, irmãos? Porque o Filho de Deus, o cristão, não é para viver somente dizendo que é mais que vencedor. Amém? O Filho de Deus, ele não é para viver sempre tendo a certeza de que ele é abençoado, mas por falta de saber como funciona o reino dos sentidos do diabo e por não saber como funciona o reino do Filho de Deus, por não ter certeza desses dois reinos, por não ter conhecimento claro sobre esses dois reinos, existem muitos cristãos que, mesmo sendo mais que vencedor, mesmo sendo salvo, mesmo quando Jesus voltar indo para o céu, se morrer antes disso, vai para o Senhor. Mas existe algo que nós não precisamos abrir mão que é, em nome de Jesus, aprendermos sobre aquilo que diz respeito ao reino do mal, ao reino das trevas. Você diz, não, de lá eu já vim. Mas nós precisamos ter conhecimento de como nós precisamos combater os ataques que o diabo levanta nas nossas vidas. Uma das portas, como eu frisei na ministração anterior, uma das portas às quais o diabo tem acesso aos nossos pensamentos é através da nossa mente. Então, se nós tivermos conhecimento sobre como ele ataca, e se nós tivermos conhecimento como nós podemos conhecer e exercermos a palavra de Deus de forma certa, irmãos, aí nós viveremos verdadeiramente a vida com a totalidade daquilo que Cristo tem para nós. Porque com pouco conhecimento nós estaremos sendo atacados, mas você não vai conseguir lidar com aqueles ataques da forma correta. Então é importante conhecermos, como filhos de Deus, é importantíssimo conhecermos a palavra de Deus, mas é fundamental conhecermos e sabermos como aplicá-la na hora certa. Porque só conhecer, muitas vezes, o cristão, ele tem muito conhecimento. E nós nos deparamos, às vezes, com cristãos cheios de conhecimento, mas eles estão ficando obesos de tanto conhecimento, no sentido espiritual. Eles estão ficando encharcados de conhecimento. Eles se enchem de conhecimento, porém, eles não estão sabendo aplicar o conhecimento que estão recebendo. Então, para lidarmos com o reino dos sentidos, que é aquelas coisas que vêm na nossa mente, primeiro que nós precisamos estar familiarizados com aquilo que vem para a nossa mente, com aquilo que tenta nos atacar durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida. Nós precisamos identificar de quem vem. Irmãos, e para identificar o que vem do diabo, você, mais uma vez, eu quero bater nessa tecla, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer como o reino de Deus funciona, como a palavra de Deus funciona. Então, o que acontece? A incredulidade, ela rege o reino dos sentidos. A incredulidade, ela está bem no centro
do reino dos sentidos no qual o diabo governa. E aí uma das coisas que ele faz é o seguinte, que mesmo nós, sendo novas criaturas em Cristo Jesus, sempre vem aqueles ataques querendo nos convencer de que nós não podemos. Então muitos cristãos, irmãos, mesmo tendo nascido de novo, sendo uma nova criatura em Cristo, sabendo que somos mais que vencedores, sabendo que vamos para o céu, eles estão vivendo uma vida completamente cheia de informações que vêm do reino dos sentidos, que vêm da velha natureza, do velho homem, as coisas que atacam principalmente a mente. Então, quais são elas? O medo é uma das coisas que ataca a vida das pessoas. Pessoas que se apavoram por algumas coisas. E quando o diabo percebe que ele pode nos tirar do centro daquilo que Deus tem para as nossas vidas, usando medo, é exatamente isso que ele vai continuar fazendo. E você, com pouco conhecimento, você será conduzido exatamente por aquilo que a sua mente tem alimentado. Então ele diz, você recebe, você não consegue identificar de onde vem aquele medo, aquela situação que está tirando as coisas boas de Deus da sua vida, e você começa a dar ouvido àquelas coisas ruins, aquelas coisas que diz você não pode, você não vai conseguir, não é para você, você é fraco, você é incapaz. E são essas coisas que mesmo os filhos de Deus, tendo nascido de novo, irmãos, com um conhecimento que não esteja de fato havendo uma dedicação, vai ficar fácil esses ataques alcançar. E é isso que nós não queremos. Hoje, quando eu estava orando, eu disse, Espírito de Deus, me guia para que os teus filhos entendam que pouco conhecimento, mais munição do diabo. Pouco conhecimento vai fazer com que nós venhamos estar vivenciando situações aonde nós não gostaríamos, sabendo a palavra, conhecendo a palavra, mas sem saber como aplicar a palavra no momento certo. Então, outras coisas que fazem parte do reino dos sentidos, do reino que nós, de lá nós somos tirados, irmãos. Irmãos, mas é triste saber que muitos irmãos ainda vivem sendo conduzidos pelo reino dos sentidos, por aquilo que vivia aprisionando antes na mente. Aí você diz, não, Jesus Cristo, irmã, Ele nos libertou. É verdade. Glória a Deus. Louvado seja Deus, nós fomos libertos. Mas no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21. Tiago, capítulo 1, verso 21, diz, portanto, despojando-vos. Ou seja, irmãos, quando nós estamos nos despojando, nós estamos nos desfazendo, deixando para trás, é ou não é? Deixando para trás, despojando-vos de toda impureza. A impureza, ela era frequente e ativa na natureza humana, antes de aceitarmos a Cristo como Salvador. Mas se aceitarmos a Cristo e não renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus, nós estaremos dentro da igreja com a mentalidade mundana. Aí você diz, irmã, isso é inaceitável. Não, não é. É você estar dentro da igreja, mas achando que dentro da igreja nós podemos nos comportar exatamente como antes. Nós podemos viver exatamente como antes. E a Bíblia diz, olha, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, de que nós estamos falando? O que está em destaque nessa ministração dessa noite? É sobre sua salvação? Não. Existem muitas pessoas que elas não tiveram uma alma salva como deve ser, que viveram uma vida cristã sofrendo, que viveram uma vida cristã onde o que eles diziam em algumas oportunidades eram: ser crente é sofrimento, ser crente é difícil,
Nós já ouvimos isso de algumas pessoas. E ainda hoje existem cristãos, irmãos, salvos em Cristo Jesus, que continua dizendo que ser crente é difícil. Ser crente você vive no estreito. Ser crente não é fácil. E por que essas coisas são ditas por essas pessoas? Porque elas foram salvas em Cristo Jesus, mas a dedicação no aprendizado da palavra de Deus é mínima. E por essa razão, eles vivem muitas vezes sendo controlados e vivem em desobediência em muitos aspectos, porque eles não sabem como lidar com os ataques do diabo na mente. Mesmo sendo mais que vencedores, o diabo está ali atacando, o diabo está falando coisas na sua mente, mas o que você está ouvindo você não sabe aplicar. Então ele consegue manipular cristãos. E tantas coisas eles usam. Coloca na mente dos cristãos. Acontece com todo mundo. Eu vejo pessoas sendo abençoadas, só não acontece comigo. Isso é um resultado de pouco conhecimento. Cristãos que pensam, mas que pensam muito nas impossibilidades. É aquele cristão que diz, não, vai dar certo, mas amanhã ele já não sabe mais. Ele desiste muito fácil daquilo que ele sonha, daquilo que ele quer, dos seus projetos, dos sonhos que ele tem para a sua vida. Por quê? Porque um dia ele está firme na palavra. Um dia ele está convicto, mas no outro dia Satanás consegue roubar até mesmo aquilo que ele ouviu no culto. E por que é tão fácil o diabo roubar aquilo que Deus está dizendo à igreja? Porque você não está aplicando o conhecimento de forma correta. Eu vou repetir. Se nós estamos ouvindo a palavra de Deus, irmãos, nós precisamos aplicar o que nós estamos ouvindo de forma correta. É preciso. Muitos são salvos, tem Jesus na sua vida, mas vive lá no passado. E aí o diabo gosta, porque ele diz, não, se eu mantê-lo no passado, ele não vai para frente. Porque bom mesmo era o passado, bom mesmo era antigamente, bom mesmo era quando eu trabalhava em tal lugar, ganhava tanto. Bom mesmo era aquilo que acontecia. Não, era bom. Outros, o diabo gosta porque vive no futuro. Eita, estou na espera. Irmãos, nós vivemos na expectativa das promessas de Deus para a nossa vida. Mas, Gilciano falou uma coisa interessante. Nós vamos para o céu, mas o céu se manifesta aqui na terra. Através do reino de Deus que está inserido no nosso espírito. Para vivermos o melhor de Deus nessa terra. Mas quantos estão, irmãos, vivendo aprisionados no passado? Outros estão aguardando, ansiosos pelo futuro. Enquanto isso, os que vivem no passado vivem tristes porque sabem que não pode voltar lá. E os que vivem no futuro, eles esquecem de que o presente é poderoso. De que nós precisamos cuidar do nosso presente. Amém, irmãos? Outros que sabem que Deus já lhe deu muita coisa boa. Mas muito facilmente você descarta coisas que você já conquistou há anos. Quantas pessoas não têm cuidado? Quantas pessoas não têm valorizado? Quantas pessoas não têm realmente amado aquilo que Deus deu? E descarta facilmente. Por quê? Por que isso acontece? Porque, irmãos, cristão que o diabo ele tem a oportunidade de viver assaltando as bênçãos de cristãos que estão ouvindo a palavra, mas que não estão aplicando de forma devida. Eles estão ouvindo a palavra, mas que estão sempre dando ouvido aos seus pensamentos, quando na verdade nós precisamos confessar a palavra. Nós precisamos enxertar a nossa palavra, como disse Tiago. Quando ele fala em enxertar, ele diz o seguinte: enxertar carrega a ideia de uma semente que está sendo enraizada no nosso coração. E todas as vezes que nós ouvimos a preciosa palavra de Deus, essa palavra ela é enxertada nos nossos corações e ela vai se desenvolvendo em nós, irmãos, e nós passamos a ter um olhar diferente.
Cristãos que o diabo vive assaltando as bênçãos. Por quê? Porque esses cristãos, eles não sabem como o diabo age. Então, muitas vezes, ele tem roubado bênçãos de cristãos. E cristãos, eles ficam sem entender. Porque eles estão vendo pessoas que fazem parte da mesma igreja, que acreditam na mesma Bíblia, que cantam as mesmas músicas, que tem a mesma liderança, tendo sucesso em algumas áreas da sua vida. E ele olha para dela e não entende por que as coisas não estão acontecendo. Anos após anos e as coisas não acontecem. Vem algo extraordinário se manifesta. Mas, por viver sendo controlado pelo reino dos sentidos, por não estarem aplicando o conhecimento de forma correta, você é assaltado rapidamente. E aí aquilo que você tinha, aquilo que você recebeu de tão maravilhoso, de tão bom, você perde. E aí você não entende. Você não consegue cultivar as coisas que vêm do Senhor para as nossas vidas. Irmãos, cristãos que não investem no conhecimento da palavra de Deus, ele vai viver uma vida frustrada. Porque você pode até conhecer superficialmente, mas quando os ataques do diabo vierem na nossa mente, como você vai combater? Precisamos nos intensificar a aprender como aplicar aquilo que nós estamos conhecendo de forma correta para combater aquilo que o diabo tem dito na sua vida. Que muitas vezes ele tem dito, você não vai dar certo. Você é incapaz, você não pode, tem mostrado impossibilidades para você. Sabe, irmãos, é triste pensar que muitas pessoas, crentes dentro da igreja, não acreditam em cura. Você diz, Sandrinha, no Verbo da Vida tem irmãos assim, Sandra? Depois de tudo que nós ouvimos tanto palavra sobre cura. Tem. Mas por que está dentro da igreja e não acredita em cura? Eu vou lhe explicar por quê. Porque o diabo conseguiu convencer você. E por ter conhecimento, mas por não saber aplicá-lo. Sabe, irmãos, essa semana não foi uma semana muito boa para mim. Eu comecei estudando sobre pensamento, irmão, mas veio tanta coisa na minha mente. Foi uma semana desafiadora. Mas a semana inteira eu estava falando a palavra. A semana inteira, irmãos, os meus pensamentos, eu disse, Satanás, saia daqui. Os meus pensamentos estavam sendo alimentados pela coisa certa. E eu comecei a ler um livro sobre pensamento e eu digo, peraí, eu tenho que aplicar da forma correta. Satanás, eu sou curada em nome de Jesus. Eu não vivo pelo que sinto. Eu não vivo pelo que vejo. Eu não estou vivendo pelo que o meu corpo está me dizendo. Mas eu vivo é pela fé naquele que me salvou. Então, irmãos, pegue o conhecimento e aplique sobre aquilo que Satanás está dizendo que não vai dar certo. Você vai dizer a ele, vai. E você começa a dizer, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu tenho saúde divina no meu corpo, porque eu sou sarado e curado. Irmãos, eu disse, Satanás, domingo eu estarei glorificando a Deus, cheia de saúde, e estou aqui, sarada e curada, perfeitamente curada, porque eu creio. Irmãos, não é aquilo que está doendo agora. Se está doendo, seja no seu coração, seja na sua alma, seja alguém que te desprezou, seja alguém que te ignora, epa! Mande Satanás sair agora da sua mente, parar de falar na sua mente e diga, eu sei quem sou, diabo. Quantas pessoas, irmãos, Satanás começa a fazer ciranda e ela baixa a cabeça e diz, é assim mesmo. Ai, porque essa é a vida. Que história é essa? Isso significa conhecimento mal aplicado. Conhecimento
conhecimento mal aplicado, com certeza, é aquele crente que vai viver a vida toda sem viver, e sem gritar, e sem celebrar que a vitória de Cristo pertence a nós, que nós somos abençoados, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Irmãos, não permita que coisas boas, grandes, bênçãos de Deus sejam roubadas de você. Porque conhecimento mal aplicado é prejuízo na certa. Pode ter certeza disso. 1 João, capítulo 5, verso 19, a Bíblia está dizendo, irmãos. A Bíblia diz, olhe, sabemos que somos de Deus. Tem alguém de Deus aqui? Mas o mundo jaz no maligno. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz que o Deus dessa era, o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, ele cegou o entendimento dos incrédulos, e a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, ele diz, não, agora eles estão em Jesus, agora eles estão salvos, vão para o céu, mas uma coisa eu sei por onde eu posso atacá-los. A mente. E a mente com pouco conhecimento, infelizmente, ela vai sofrer. Por quê? Porque você vai viver aquilo que sua mente está dizendo. Irmãos, na nossa mente vai vir muita coisa. Mas nós vamos lidar com coisas que o diabo lança nos nossos pensamentos. É usando a palavra de Deus. Não existe uma arma melhor. Daqui a pouco nós vamos ver o que Jesus nos ensinou sobre esse aspecto. O que Jesus fez, irmãos, e a palavra diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento. Tende em vós a mesma atitude mental que houve em Cristo Jesus. Então está dizendo, como Jesus fez, ele diz, façam também. Amém, irmãos? Oh, glória! Aleluia! Sabe, irmãos, e renovar, sermos salvos, sabe, como nós vimos aqui em Tiago 1:21, nesse versículo nós vemos que a nosso espírito, irmãos, ele está perfeito. Nós recebemos a natureza de Deus, mas a nossa alma, ela precisa ser salva. Aí você diz, irmã, mas peraí, mas se minha alma, você quer ter uma clareza sobre isso? Eu te indico um livro, a igreja, qual é o nome dele? Triunfante? Esqueci. Você pode estudar esse livro, você vai gostar. E você vai entender melhor o que você está ouvindo hoje. Igreja Triunfante. Uma coisa é sermos salvos em Cristo. Outra coisa é termos a nossa alma sendo salva pela palavra. Em Romanos está dizendo que nós precisamos renovar a nossa mente para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmãos, nós precisamos estar salvando a nossa alma. Quando Deus disse a Josué, Deus disse em Josué capítulo 1, versículo 8, Josué capítulo 1, versículo 8, o Senhor falando com aquele grande homem de Deus que pegou uma tamanha responsabilidade, que foi assumir a liderança de Moisés. Josué capítulo 1, verso 8. Não se aparte da tua boca. A Bíblia diz, olha, não se aparte. Minha filha, deixa aqui, tá bom, Laura? Diz, olha, não se aparte. Aí, irmãos, é triste pensar que tem crente que nem a Bíblia lê. Aí você diz, Sandra, hoje veio valendo, veio com raiva, brigar com a gente. Foi não. Tem crente que nem lê a Bíblia. Aí, como é que a palavra de Deus vai estar na nossa boca sem se apartar se você nem lê? Aí diz, não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Irmãos, nós vamos combater o diabo é com a palavra.
Você não vai combater o diabo, não é com chinelo, não é correndo atrás dele, não é com cabo de vassoura, não é os gritos. Ele não vai ouvir seus gritos sem conhecimento. Ele não vai dar nem ousadia. Você pode se acabar gritando dentro de sua casa. Você precisa combatê-lo, é com a palavra. A espada que é ofensiva para combater as invertidas do diabo é a palavra de Deus. É gritarmos aos quatro cantos do nosso lar, aonde estivermos, está escrito. Sabe que quantos crentes eu já vi gritando, já vi crente correndo atrás de endemoniado com chinela. Não adiantou de nada. Porque vamos combater, irmãos, é com a palavra, por conhecimento. E infelizmente, nessa batalha haverá derrota. Olha, irmãos, crentes verdadeiro, tem gente que diz crente verdadeiro, são muito amostrados, o povo só quer saber, povo inteligente, povo que gosta de ler. Irmãos, crente verdadeiro tem que ficar esperto. Porque nós precisamos aprender para ensinarmos. Outros cristãos precisam ouvir de nós que a palavra funciona, que a palavra é poderosa, que a palavra é eficaz, que a palavra é viva, que ela é real. E quando nós estivermos dizendo isso, irmãos, é porque ela vai estar na nossa boca. Agora, se não estudar a palavra, irmãos, quem de nós aqui, irmãos, quer viver uma vida cristã sem sucesso, sem conquistar os seus sonhos, anos após anos dentro da igreja, mas acontecem as coisas na vida das pessoas? Você vê pessoas sendo abençoadas, você vê pessoas indo embora, pessoas chegando, pessoas fazem o rema, pessoas fazem escola de ministros, pessoas avançando e você ali parado igual uma palmeira. E eu me refiro a todos os aspectos na vida, não só dentro da igreja, mas lá fora. Pessoas fazendo conquistas, pessoas trocando de carro, grandes coisas. Deseje isso para a sua vida. E lance a palavra: Deus, eu posso. Deus, eu já vejo meu carro na minha garagem. Deus, eu já vejo o meu salário do jeito que eu tenho crido. Deus, eu sei que a tua palavra é real. Irmãos, a palavra é real. Deixe que ela saia da sua boca. E que o diabo saiba que você sabe o que está dizendo. Aí diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Aí diz: medite nessa palavra dia e noite. Aquele que não lê, vai meditar em quê? O que não gosta de ter conhecimento, irmãos, vai meditar em quê? E Deus disse para Josué: irmão Josué, Deus disse: olha, medite na minha palavra dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Então, se nós meditarmos na palavra, nós teremos cuidado de fazer tudo que nela está escrito. Meditando na palavra, você vai saber o que fazer se ler, se conhecer a palavra. Você vai saber em que meditar. Meditar na palavra. Meditação não é aquela. Não, meditar. O Senhor diz: medita na minha palavra dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo exatamente como nela está escrito. E fazendo isso, ele disse a Josué, ele disse no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei, na palavra do Senhor, e na sua palavra medita dia e noite. Fazendo isso, ele será bem sucedido em tudo que ele fizer. Deus disse no Salmo 1, Deus disse a Josué e Deus diz à sua igreja. Aí você diz: como eu posso meditar na palavra, irmã? Me ensina. Olha, meditar na palavra primeiro é começando a ler, né? Porque você vai meditar no que você não lê, não tem como. Então você começa lendo. Depois você começa a pensar sobre o que você leu. Rapaz, esse negócio grande é para mim mesmo. O Senhor diz: coloquei vocês em lugares altos. Eu cuido de vocês. Não estejam preocupados com coisa alguma. Tenha o seu prazer na minha palavra, e na minha palavra medite dia e noite. Mas quantos crentes Satanás têm dito: pera, a preocupação vai mantê-lo parado.
girando igual um pintinho doido. E mantém. Aí você não lê a Bíblia. Você não aplica o conhecimento de forma correta nas situações do dia a dia. E você vive correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, angustiado, chorando, desesperado. Nada consola, nada alegra, nada está bom, nada satisfaz. Aqui está bom, agora não está mais. Ali está bom, agora não está mais. E vive nessa agonia. Isso se chama ansiedade. E a palavra de Deus diz... Igreja de Jesus, escute o que o Espírito diz nessa noite. Não estejais preocupados por coisa alguma. Antes o vosso prazer esteja na lei do Senhor. E na sua lei medite dia e de noite. Pensar na palavra. Ler, pensar e falar. Mesmo quando você estiver vivendo situações que você está sendo tentado a dizer, não tem como você vai dizer, eu creio. Eita, eu creio. E a situação dizendo, vai dar tudo errado, você vai, eu creio. Porque eu sei que vai dar certo. Porque eu confio na palavra. Porque eu confio no meu Senhor. Irmãos, é assim que funciona. É o conhecimento aplicado de forma correta para combater os sentidos do rei das trevas. A palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz: visto que nós andamos por fé, e não pelo que vemos. O que você está vendo? Quais os quadros que o diabo tem pintado na sua vida? E você está correndo, e você está com medo, e você está inseguro, e você não entende nem você mesmo. Pare hoje. E eu ouço a voz do Espírito que está dizendo para nós nessa noite: eu preciso que vocês meditem na minha palavra dia e noite, para que tenha ela na boca, para que quando for necessário não saia murmuração, não saia incredulidade, não saia a palavra impossibilidades, mas saia a palavra. Irmãos, quando as impossibilidades, quando as dificuldades vierem nos espremer, tem que sair, está escrito. Eita. Salvos, irmãos. Salvar a nossa alma é fundamental. Nós precisamos salvar a nossa alma implantando a palavra nos nossos corações. Ela é poderosa para manifestar, para que você não seja levado por pensamentos que Satanás coloca na sua mente para dominar e controlar e roubar as bênçãos de Deus da sua vida. Sabe, você que está grávida, você aí do lado do seu esposo, minha linda, sobre o seu parto, sobre o momento, sobre como vai ser. Você vai começar a dizer: oxe, vai ser maravilhoso, vai ser perfeito, vai ser lindo, vai ser sobrenatural. Porque é assim que acontece quando o conhecimento é aplicado de forma correta. A palavra salvação significa o quê? A palavra sozo significa salvo, que é definida como salvar, libertar, proteger, cura, preservação. Irmãos, é fazer bem e fazer perfeito. Aquele que é salvo recebe a capacidade de fazer as coisas de forma correta. Em nome de Jesus. Eita, glória a Deus. Tiago capítulo 4, verso 7. Hoje eu estou apressada, porque eu coloquei muitos versículos. Se você quiser anotar, não é que eu estou apressada, né? Mas é porque eu coloquei muitos versículos. Mas no livro de Tiago, capítulo 4, verso 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo. Como é que você resiste? É Ele falando na nossa mente: vai morrer. Você dizendo: vai não. É Ele dizendo: não tem como. Você dizendo: tem.
você ir para cima, cheio do Espírito, cheio de fé, e não falando o que você está vendo. Você diz, mas isso não é coisa de doido, não, isso é fé. Venha mais vezes para essa igreja aqui. Você que está aqui pela primeira, pela segunda vez, pela terceira, venha que você vai aprender o que é fé. É viver por aquilo que cremos. À medida que nos alimentarmos energicamente, aí você diz, não é fanatismo não, é necessidade. Nós precisamos nos alimentar energicamente. Quantas vezes nós estamos alimentando nossa carne por dia, comendo? De manhã, meio-dia, 10 horas, 3 horas, de noite, antes de dormir, fica empanzinado. E eu ouço falar que eu não sei como é que tem gente que aguenta, que come até de madrugada. Se você come, tá tudo bem. Isso aí é entre você e Deus, tá bom? Pode comer. Mas alimenta a carne bem direitinho. Mas às vezes o espírito se alimenta quando vem num culto. E aí quando você sai por aquela porta, ó, tchau, espírito, até domingo, viu? Domingo nós se encontramos de novo. O espírito fica com fome. E aí as investidas do diabo começam a vir durante a semana. O diabo começa com o reino dos sentidos ativando, lançando seta. E você podendo usar a justiça de Deus, que nós temos, irmãos. Quando o apóstolo Paulo fala das armaduras de Deus, ele diz, olha, revesti-vos. Aí você diz, não, mas eu já sou justiça, eu já tenho o poder do evangelho da paz na minha vida, eu já tenho a salvação, irmãos. Mas é revestir, está dizendo, olha, cuide da sua mente, cuide dos seus pensamentos, coloque um guarda corajoso ali, que é a sua boca cheia da palavra e dizendo, não é do jeito que você está dizendo, diabo, mas é o que a palavra de Deus está dizendo sobre a minha vida. Irmãos, a falta de conhecimento é algo extremamente sério. Uma coisa é certa, a ignorância e a vitória, elas não podem andar juntas. A falta de conhecimento, olha, isso aqui é sério, viu? A falta de conhecimento e a vitória não andam de mãos dadas. Anda cada um do seu lado. É importante conhecermos. Uma vez que o conhecimento e o seu uso adequado vence batalhas, o oposto também é verdade. A falta de conhecimento e a vitória não tem como andar junto. A pessoa que não tem conhecimento, a pessoa a quem falta conhecimento sobre sua salvação, sua justificação ou sobre a palavra de Deus, está em um campo de batalha sem armadura. Tudo que vem ataca. O diabo diz uma coisa, recebe. O diabo corre com medo. Porque não está equipado, vestindo a armadura. Não está usando o conhecimento de forma correta. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, verso 6, que o povo de Deus não é o mundo. É triste dizer. Mas aqui estava falando de um momento onde o povo de Deus estava sendo destruído por falta de conhecimento. Sabe, irmãos, quantos cristãos vivem dizendo que... Até a ministração de Isaac falou um pouco sobre isso, foi muito bom, eu amei. Dizendo que não, é porque está doente, é que eu estou passando por uma prova, é vontade de Deus. Que história é essa? Onde é que é vontade de Deus colocar uma doença em ninguém? Deus, Ele cura. Ele não anda colocando doença em ninguém, não. Isaías 5,13 é outra passagem que ela estabelece princípios de que a ignorância, ela abre porta para o fracasso e a derrota. Irmãos, a falta de conhecimento, ela abre portas para o fracasso e a derrota. Ei, a partir de hoje eu desejo de todo o meu coração que você deseje estudar. Quantos livros você tem na sua biblioteca em casa? Cristãos.
Quanto você investe? Sabe, irmãos, às vezes eu vou para Campina Grande, não tem quem faça eu voltar de lá sem, no mínimo, 2 livros. Porque lá, às vezes, tem livros que a gente não tem por aqui. Quantas pessoas, irmãos, investem em tudo na sua vida? Mas no que diz respeito ao conhecimento, é raso. É pouco. Portanto, o povo de Deus é levado cativo, irmãos, por falta de conhecimento. Mais uma vez, vemos que a falta de conhecimento não é defesa durante o tempo de guerra. Não é de admirar que Paulo nos instrua a nos revestirmos da armadura de Deus. Mais uma vez, a vitória e a derrota não andam juntas. Jesus, quando ele foi tentado, no livro de Lucas, capítulo 4, do 1 ao 14, o diabo, em alguns momentos, quando ele falou com Jesus, ele disse no verso 3, e disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão. Muitas vezes o diabo, irmãos, ele vai pegar versículos, ele vai distorcer para enganar até os escolhidos. Mas dedique-se ao aprendizado. Não, eu não tenho paciência de ler. Irmãos, eu também não tinha. Não, eu não gosto de ler. Eu gostava, mas não tanto quanto eu gosto hoje. O cristão não lê porque gosta, ele lê porque é necessário. Quanto mais conhecimento adquirirmos, todas as vezes, sabe, irmãos, o cristão que estuda é perceptível. Você conversa com ele 10 minutos, você sabe o que ele está lendo, o que ele diz. Quem estuda não se aguenta, começa a compartilhar. Eu estou lendo tal livro, né? E tu já leu. Pensa num livro bom. Quando a gente se encontra com alguns ministros que estudam, é um dizendo, estou lendo esse, estou lendo esse, estou lendo esse. O povo lê demais, querendo aparecer. Vai nessa. Vai por esse caminho, porque é por onde o diabo quer levar. É isso mesmo que ele quer. É os irmãos, uns olhando para os outros e dizendo, está estudando, mas está querendo aparecer. Ai, vive dizendo os livros, quantos livros leu. Olha, eu vou dizer uma coisa, pare de olhar para o irmão e criticar aquele irmão que está se sobressaindo porque está lendo muito e vá cuidar da sua leitura. Porque espreme. Quando o diabo chega com alguma ideia, pensamento ou sugestão para um crente que está estudando, ele sabe o que vai sair. Está escrito. Está escrito. Olha, irmãos, eu não sei. Você talvez chegou aqui hoje e dizia, irmão, eu queria hoje mesmo, era uma profecia. Viu essa cadeira rodando, os irmãos correndo dentro dessa igreja. Mas não tem coisa melhor do que ouvir a importância do conhecimento. Saber como usarmos o nosso conhecimento de forma adequada quanto às investidas do diabo. Porque ele muitas vezes não vai chegar na sua casa jogando gasolina e acendendo um fósforo, não. Ele vai chegar aqui, ó, sutilmente, dizendo coisas como se não fosse nada demais. E você, sem o armamento correto, você vai receber e vai passar o dia remoendo aquilo. Quantas vezes, irmãos, o diabo tem se levantado dentro da igreja e coloca pessoas contra pessoas, e para ele tem sido muito fácil, porque ele começa daqui, ó. E aí ele diz, fulano não gosta de tu. Eu já vou entregar, viu? Mas espera, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fulano não gosta de tu. E você diz, um pensamento. No outro dia ele diz, espera, esse pensamento ele precisa ser fortalecido. Tem que ter uma coisa a mais. Tu viu, fulano passou e nem falou contigo.
tudo. Isso só comprova o que eu te disse ontem. Aí você diz, rapaz, pô, não é mesmo. E aí no outro dia ele não se contenta não. Ele diz, tu viu fulano? Disse assim de tudo, enquanto tal lugar. E aí essa ideia vai sendo fortalecida. Uma das maiores finalidades do diabo é separar a igreja. Ela está junta, mas aqui, muitas das vezes, irmãos estão sem falar com irmãos. Irmãos estão com raiva de irmãos. Irmãos estão fofocando sobre a vida de irmãos. E Satanás dizendo, é desse jeito que eu gosto. E aí, com pouco conhecimento, você cai na armadilha e é pego por ela. Mas em nome de Jesus, ouça o que a palavra diz nessa noite. Quando vier, fulano não gosta de você, pai, eu oro por aquela pessoa. Sabe, Senhor, o que eu desejo de bom para mim, eu triplico para a vida dela. Ela é uma bênção, ela é abençoada, ela é bem sucedida, ela vai se dar bem na vida, ela é forte, ela é corajosa. E é isso, irmãos. É assim que nós oramos por aqueles que nos maltratam, nos perseguem, nos odeiam. É desejando bem. Eu já fiquei doente. Eu já fiquei doente, quase que fiquei doente emocionalmente. Porque eu caí na armadilha de Satanás, me envolvendo com gente fofoqueiro e que falava principalmente de liderança. Eu quase vou pro brejo, só quem sabe disso é meu marido e Deus. Me envolvendo, me aproximando de gente falsa, de gente que falava de liderança. Quase me lasco. É essa a consequência de você estar dando ouvido a fuxico, a fofoca, a conversa. Eu quase me arrebento. Meu marido sabe como eu fiquei. Mas quando eu descobri que o Senhor disse, olha, orai. Você vai orar, minha filha. Você vai fazer o que eu estou dizendo. Você não vai fazer e praticar o que o diabo sugere, ideias que ele dá. Você vai fazer o que eu digo, orai. Irmãos, tudo mudou na minha vida. Minha saúde, meu emocional, minha alegria, minha leveza, minha vida deliciosa em Cristo. Por quê? Porque tem gente que não gosta da gente? Tem. Mas o que é que eu vou fazer? Qual é meu dever? O que Jesus mandou? Orai por aqueles que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem e orai por aqueles que vos odeiam. Se Jesus diz isso, irmãos, é porque é o melhor para nós. É isso que o Senhor quer trazer para nós nessa noite. Aplique o conhecimento de forma correta. Não, fulano não aguento passar nem no mesmo ambiente. E fulano aqui esperto, Satanás, eu conheço. Se eu chego de enxofre chegando, você diz, eu sei das suas obras, sua coisa ruim. E sei como combater as coisas que vêm de você. Aprenda a combater aquilo que vem do diabo. E viva aquilo que Cristo conquistou para nós e que nós não precisamos fazer nada por isso. Nos tornou mais que vencedores. Aleluia! Quer viver bem? Quer viver cheio de saúde? Quer ver as coisas dando certo na sua vida? Quer viver alegre? Quer dormir sem precisar de diazepam? Acertei o nome do negócio? Quer dormir bem? Combata o bom combate dizendo, está escrito. Está escrito, porque foi assim que Jesus nos ensinou, foi assim que Satanás correu e foi assim que Jesus combateu aquilo que o diabo levou para ele, dizendo, Jesus, mas se tu pular, Jesus disse, aqui não. E Jesus fez isso porque, irmãos, o Filho de Deus, os mestres, os sacerdotes, os homens que estudavam as Escrituras Sagradas, estava aquele menino de 12 anos na igreja, estudando o quê? A Bíblia. Como pode esse menino de 12 anos saber tanto? Jesus precisou estudar. Imagine nós. Né? Pois tá. Só para finalizar, que você já deve estar agoniadinho. Conheça. Mas, porém, todavia, no entanto, aplique o conhecimento de forma correta.
Tem livro bem ali. Se quiser passar lá para dar uma olhadinha, Maria José vai ajudar. Amém. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.